Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Esse vídeo é uma continuação do anterior, intercalado com o sorteio da Copa do Brasil, que resultou na escolha do Operário do Paraná como nosso próximo adversário na contenda. Mas antes, vamos continuar falando um pouco mais do caos que a tentativa da expulsão da 777 está causando. E não estou criticando a atitude que a administração do Pedrinho tomou, pois pode ter sido a única e melhor ação para tentar salvar o Vasco de uma falência, mas estaria mentindo se dissesse que a ação resolveu nossos problemas. Muito ao contrário. A situação ainda é muito complexa e difícil, e nunca neguei isso. Se você me acompanha, sabe que o melhor que poderia acontecer é que a situação fosse resolvida rapidamente, mas também sabe que a encrenca em que o Vasco se meteu pode se arrastar por muito tempo, talvez anos. E é por isso que fiquei com os dois pés atrás quando a 777 se encalacrou, porque tinha certeza de que o Vasco não estaria preparado para lidar com o vácuo que surgiria após a briga com a empresa americana. Quando um sócio provoca o rompimento de uma sociedade sob a alegação de que a outra parte não possui condições financeiras de cumprir o acordado, com certeza a coisa vai acabar na justiça. E quando o sócio é uma empresa estrangeira, não acredito que a coisa seja resolvida rapidamente. E quando esse sócio começa a desmoronar mundialmente, aí que a coisa fica complicada. Após tantas falsas promessas de bilionários interessados na SAF vascaína e o esvaziamento das notícias sobre o assunto, o torcedor está desatinado. Se o Vasco Associativo, após décadas de más administrações, chega ao fundo do poço sem condição de seguir em frente com suas próprias pernas, imagine como está a cabeça do torcedor quando percebe que está no meio do oceano sem boia de salvação. É um Deus nos acuda. O presidente Pedrinho, que conseguiu na justiça uma liminar para gerir a empresa SAF, acredito estar fazendo das tripas coração para tocar o clube e o futebol. Mas esse esforço não vai durar para sempre e nem sabemos como essa briga vai terminar e nem quando essa confusão terá fim. Além de desatinado, o torcedor agora está insano porque sonhava com um salvador da pátria. Alguns ainda pensavam que o Pedrinho fosse esse milagreiro e ficasse com o futebol para sempre. E outros fantasiavam que surgisse um bilionário que soltasse a grana, pagasse nossa dívida e contratasse 11 Messis ou Cristianos Ronaldos. Mas ninguém pensa em fazer sacrifício por alguns anos para colocar a casa em dia. O torcedor é imediatista e sobra para os mais velhos, que já viram os dias de glória do clube, curtir as vitórias do passado. Quanto aos jovens torcedores acostumados à velocidade da internet, não há mais paciência para esperar uma solução. Mas a verdade é que depois de tantos anos de destruição, não é possível que o Vasco se recupere imediatamente. A conquista de títulos só virá com a implantação de um projeto realista que foque na conquista paulatina de espaço entre as equipes da primeira página dos campeonatos e dos mata-mata. Só assim conseguiremos ter embasamento para conquistar títulos. Lembrem que o Vasco não disputa uma competição sul-americana há 6 anos e que sempre naufragou quando tentou subir muito rápido. Tudo por conta da história política caótica das últimas 3 décadas. Foram investimentos mal feitos em atletas mal selecionados que só aumentaram o endividamento do clube e que não resultaram em conquistas. E parece que não superamos ainda essas deficiências. E adivinha quem adora que continuemos nesse caos, nessa confusão? Adivinha aí? Não fique acanhado. É ela mesma, a imprensa, aquela que ama o Vasco. Esse é o recado que passo para os torcedores. Lembrem do tempo que nosso rival levou para se reerguer e chegar aonde chegou. Agora vamos dar uma pirueta e vamos para o campo.
Vou falar do Payet e sua situação. Por que Payet está sendo descartado pela imprensa? Só porque ganha muito? Mas seu salário não é próximo ao do Coutinho? Sem somar os do Teixeira e do Souza, né? Mas qual a diferença entre o desempenho dos dois? Não é justo comparar a performance deles quando um tem a preferência por ser nata da casa e ganhar o privilégio de ser escalado, mesmo tendo um problema físico recorrente, enquanto o outro só entra no segundo tempo ou quando o titular não joga, o que lhe dá menos tempo para demonstrar sua habilidade. O francês sempre foi avaliado com maior rigor, enquanto o cria da casa, independentemente de seu desempenho, é considerado indispensável. Isso fica claro quando Coutinho se contunde e todo o departamento de futebol evidencia ansiedade por seu retorno. Para mim, ambos são atletas de alta qualidade técnica, mas noto uma clara preferência pela prata da casa. E não digo que não se possa ter, em determinado momento, preferência por um ou por outro, mas não considero que haja equilíbrio na avaliação de desempenho dos dois atletas. O que vejo claramente é que, em igualdade de condições, se dará preferência pelo Coutinho. Será que tem alguma coisa a ver com a atual administração que o contratou? Não acho justo que se descarte jogadores por preferência pessoal. Isso parece muito com o Vasco que queremos enterrar. Seria um claro interesse em manipular o torcedor do Vasco no sentido de direcionar sua preferência pela escolha da atual administração? Outro que, por algum motivo, não possui amparo da mídia é o volante Sfosa, um jovem argentino criado na base argentina. Ah, deve ser porque jogador argentino é muito ruim, não é? Afinal, estamos muito melhor no ranking mundial do que eles, não é verdade? Mas a mídia, sempre ela, ávida por uma intriga no Vasco, adora jogar merda no ventilador para promover suas fofocas, como fez ao expor a vida pessoal do Payet. E tudo apoiado pelos lacronildos das redes sociais que usam seus canais para perseguir pessoas. É uma covardia e uma sacanagem o que fazem com alguns atletas jogados aos leões, como o Payet, o Sforza e o Capasso, que, independentemente de qualquer coisa, não tiveram a chance que outros tiveram. Enquanto alguns que nunca demonstraram rendimento satisfatório permanecem no elenco do Vasco. Temos 3 competições pela frente, por enquanto. Pela Copa Sul-Americana, ainda temos 4 jogos, pelo menos. Pela Copa do Brasil, temos 2 jogos contra o Operário de Ponta Grossa. Se passarmos em primeiro lugar no nosso grupo da Sul-Americana, continuaremos participando da disputa. Se ultrapassarmos o Operário nos jogos de ida e volta, seguiremos na Copa do Brasil. E no Brasileirão vamos até o final do ano. Se conseguirmos nos manter nas competições, precisaremos de elenco que suporte a maratona de 2 jogos por semana, já que neste ano as disputas serão interrompidas pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA, da qual não participaremos. Por isso, o calendário ficou espremido, já que entre os dias 14 de junho e 13 de julho, os olhos estarão voltados para esse torneio internacional. Dependerá de nosso desempenho a estratégia a usar na janela internacional do meio do ano. A direção do Vasco, principalmente o grupo responsável pela composição do elenco, precisará estar atento e trabalhar 24 horas por dia para manter os atletas em condições de jogo, bem como correr atrás das necessidades que o time possa precisar. Ou seja, dependerá dos próximos resultados se podemos manter as esperanças de conquistar um título sul-americano ou da Copa do Brasil, ou se nos contentaremos em permanecer no grupo A do Campeonato Brasileiro. Qualquer que seja a opção, ou teremos que suar sangue para recuperar nosso espaço no continente, ou teremos que ter muita força mental para suportar mais um ano de sofrimento e desilusão. Que Deus conceda força para que o Vasco supere os desafios, dentro e fora do campo, para que possamos começar a sonhar com a desejada estabilidade
que permita-nos sair do buraco. É isso. Antes de terminar, acho honesto elogiar a vitória de 3-1 contra o bom time do Sport em São Januário, e com a torcida incentivando desde o início. E não existe mais time bobo no futebol. E os 15 mil torcedores que empurraram o Vasco me fizeram acreditar que os 5 mil que não compareceram e completariam a capacidade total do estádio são os que vaiam e torcem para que tudo dê errado. Pode ser que isso seja apenas uma piada, mas que é uma hipótese plausível, lá isso é. E o Payet, hein? Jogou cerca de 25 minutos na etapa final e foi fundamental para segurar o resultado e ajudou com um passe de costas diante do meio do campo para o Ryan aumentar o placar. Isso para desilusão de muitos jornalistas que preferiam continuar metendo o pau no Vasco e dizendo que o francês não deveria permanecer no Vasco após o término de seu contrato. Calaram a boca e foram obrigados a elogiar. É isso. Continuaremos sempre conversando sobre o nosso futuro, sem esquecer de nosso glorioso passado. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.